Uma mulher rouba o dinheiro da empresa onde trabalha, pega seu carro e viaja durante a noite por horas. Muito cansada, ela vê um motel à beira da estrada, estaciona, dá entrada. O rapaz da recepção é um tanto quanto estranho, mas ela está cansada, vai para o quarto e decide tomar um banho na banheira. Aí vai acontecer uma das cenas mais famosas da história do cinema, nesse filme feito por Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. É dele que eu vou falar para vocês hoje. Hitchcock criou um estilo, criou uma marca. Aliás, virou adjetivo, né? Você assiste às vezes um filme ou uma série e você fala que tem um clima Hitchcockiano. As plateias achavam que sabiam que podiam esperar no filme dele. De certa maneira sabiam. Não seria um musical, não seria uma comédia exagerada, não seria um simples romance, mas ele sempre conseguia surpreender suas plateias. Ele nasceu em 1899, num dia 13 de agosto. Já sinalizava qual ia ser o espírito dele. Ele era o filho mais novo, gordinho desde cedo, muito tímido. Fazer cinema foi, de certa maneira, a forma que ele encontrou para vencer essa timidez e uma certa misoginia que ele tinha. Ele começou a carreira trabalhando como desenhista de letreiros de filmes mudos num estúdio na Inglaterra. Aos poucos, o seu talento foi aparecendo e ele começou a ser assistente de direção, co-roteirista e até mesmo diretor de arte. Em 1923, ele foi o roteirista, assistente de direção e ainda ajudou nos cenários de uma produção chamada Woman to Woman, que terminou sendo um imenso sucesso, uma maior bilheteria da Inglaterra naquele ano. Durante as filmagens de Woman to Woman, ele conheceu a editora do filme, Alma Reville, por quem ele se apaixona e começa a cortejar. Tímido como ele era, ele a convida para um passeio de barco cruzando o Canal da Mancha, num dia de tempestade, quando ele então a pede em casamento. Ele sempre dizia que só nessa situação de beira do pânico que ele se sentiu convencido de fazer o pedido, porque achava que nessa situação a pretensa noiva não recusaria, que foi o que aconteceu. Alma foi literalmente a mulher por trás de Hitchcock o resto da vida. Sempre foi sua parceira, ajudava nos projetos e o apoiava até a morte dos dois. Em 1925 ele recebe o convite então para fazer seu primeiro filme como diretor, The Pleasure Garden. Ele começa então a fazer pelo menos um filme por ano, ainda no cinema mudo, passa para o sonoro e realiza 2 filmes que farão muito sucesso na Inglaterra, Os 39 Degraus e A Dama Oculta. A Dama Oculta, aliás, é um filme que passados muitos anos você assiste e se diverte. O thriller é ótimo, o humor é ótimo, todos os elementos do cinema de Hitchcock já estão ali. O sucesso desses 2 filmes chama a atenção do grande produtor David Selznick, o que fez E o Vento Levou, que decide contratar Hitchcock e levá-lo para Hollywood para fazer a adaptação cinematográfica de Rebecca, que tinha sido o segundo livro mais vendido nos anos 30 nos Estados Unidos, só perdendo para E o Vento Levou. Hitchcock então assume essa tarefa, é uma produção grande, importante e que ele realiza com razoável sucesso. Passa então a trabalhar em Hollywood e seu segundo filme é Suspeita, grande filme com Cary Grant, vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Vai então dirigir pelo menos um filme por ano e consolidando essa imagem de mestre do suspense. Em 1948, Hitchcock faz Festim Diabólico, que foi o primeiro filme em que ele foi 100% produtor, além de diretor. Nesse filme, ele conta a história de 2 amigos universitários que são muito ricos, convencidos, se consideram superiores e que decidem cometer um assassinato, matam seu amigo, na primeira cena do filme, não estou estragando nada para ninguém, colocam esse amigo dentro de um baú e à noite vão fazer uma recepção para alguns convidados. E este baú vai servir de mesa. A história se passa praticamente toda nesta recepção. Hitchcock decidiu fazer um filme sem cortes, para que o espectador fosse ficando dentro dessa história o máximo possível, a tensão fosse crescendo. Havia um grande desafio de tecnologia. Os rolos de negativo tinham no máximo 10 minutos, além do que as câmeras eram imensas. Portanto, tinha que haver corte, porque acabava o negativo. Ele então desenhou as cenas de maneira que elas durassem quase 10 minutos e ao final de cada cena, para não fazer o corte, ou melhor, para enganar o espectador, a câmera sempre ia parar atrás da mesa, atrás de um terno, numa parede escura. Ele gritava corta, todo mundo relaxava
trocava o negativo, colocava de novo no mesmo lugar e seguia a cena. O que é bacana é que Hitchcock não fazia isso para se vangloriar. Quando o filme foi lançado, esta informação nunca foi revelada para o público, nunca foi usada como divulgação. Ou seja, não era um virtuosismo pelo virtuosismo. Ele não fez isso porque ele queria se exibir como um cineasta talentoso. Ele fez porque ele acreditou que era uma maneira de tornar o filme melhor e a experiência mais interessante. Em Suspeita, como eu falei agora há pouco, na cena que Cary Grant sobe com um copo de leite para sua esposa e nós, espectadores, estamos na dúvida se tem veneno ou não naquele copo, o que ele fez? Ele colocou uma lâmpada dentro do copo. De maneira que na hora que o Cary Grant vem com aquela bandejinha, todo o olhar do espectador vai para o copo de leite e não para o Cary Grant, que Hitchcock achava que era muito charmoso e ia prejudicar o suspense da cena. De novo, ele nunca contou isso no lançamento do filme, só muito tempo depois é que foi revelado. Pouco depois, ele vai fazer um filme cujo título ficou muito famoso, Diz que M para Matar. É um bom thriller, um filme muito interessante e é o primeiro trabalho de Hitchcock com Grace Kelly. Ele vai ficar absolutamente apaixonado por Grace Kelly. O filme seguinte é Janela Indiscreta. Outro daqueles filmes que entra para a história do cinema, que todo mundo conhece, todo mundo já viu alguma cena e que influenciou inúmeros cineastas. Grace Kelly nesse filme é tratada por Hitchcock quase como a personagem principal do filme, que na verdade é James Stewart, outro parceiro constante de Hitchcock. É muito curioso que se você prestar atenção, tudo acontece do ponto de vista do personagem James Stewart, que está com a perna quebrada, preso àquela cadeira e que vira uma espécie de voyeur. De certa maneira, antecipa já o que a televisão faria com todo mundo poucos anos depois. Na época do lançamento, o filme teve boas críticas, mas não tão boas assim. Foi um enorme sucesso de bilheteria, mas 30 anos depois, o filme foi relançado em Londres e a Associação de Críticos de Londres escolheu o relançamento de Janela Indiscreta, o melhor lançamento daquele ano nos cinemas, o que mostra a força do filme até os dias de hoje. Em O Ladrão de Casaca, a paixão de Hitchcock por Grace Kelly está no auge e pediu à sua figurinista, Edith Head, que foi uma das grandes figurinistas de Hollywood, que não medisse esforços. Ela mesma dizia que tinha sido o figurino mais incrível que ela tinha feito, porque o orçamento deixou de ser problema, porque Hitchcock queria que Grace Kelly parecesse uma princesa, o que ela viria a ser pouco depois. No final dos anos 50, Hitchcock havia investido com tanto talento no culto à sua própria personalidade que ele era o único cineasta que as plateias americanas reconheciam pelo nome. Seu nome, inclusive, aparecia em tamanho grande nos cartazes, coisa que pouquíssimos cineastas tinham. Ele decidiu investir esse capital que ele tinha na televisão, que começava a surgir. Outros cineastas viam a televisão como algo péssimo e não perceberam a oportunidade. Ele criou uma série, Hitchcock Apresenta, que teve 260 episódios e fez enorme sucesso na televisão. Viria a fazer mais 2 outras séries depois, e nessa, um dos charmes era que no início dos episódios ele sempre aparecia numa situação difícil. Numa delas ele está amarrado num trilho de trem, noutra ele está numa câmara de torturas e assim por diante, mas sempre com aquela cara debochada e com aquela ironia e aquele cinismo. Ele continuou fazendo filmes e é um dos períodos, de certa maneira, de ouro da sua produção. É nos anos 50 que ele faz Um Corpo que Cai, filme que está na lista dos melhores de todos os tempos de muita gente e, com certeza, um dos grandes do diretor. Nesse filme a gente vai ver várias das obsessões de Hitchcock e várias das marcas do seu cinema. O duplo sentido, a maneira como as coisas caminham, personagens inclusive duplos, e um filme que até um certo momento caminha de um jeito e a partir desse momento passa a ser quase que uma segunda história, embora com os mesmos personagens. Claro que ele sonhava com Grace Kelly para esse filme, mas ele acabou trabalhando com Kim Nova. Grace Kelly tinha deixado de trabalhar no cinema depois que se casou com o príncipe. Esse é um dos filmes em Technicolor de Alfred Hitchcock, que foi um sistema de cor que existiu nos anos 50 e 60 que dava para as cores mais vida. Hoje em dia não há nenhum sistema digital que consiga reproduzir essas cores desta maneira. Hitchcock, então, usa disso em alguns momentos. Uma cena que vale a pena reparar é quando James Stewart começa a seguir Kim Novak e vai atrás dela e ela está num restaurante. É um restaurante muito chique, todos os homens estão de terno, camisa branca, gravata, as mulheres com seus vestidos discretos. E Kim Novak está usando um vestido verde, esmeralda, e sentada numa mesa
que ele, claro, organizou as outras de maneira que o nosso olhar vá direto para ela. E você, claro, com ela de verde no Technicolor, não olha para mais nada, como ele quer que o olhar do espectador seja o mesmo olhar do personagem do James Stewart. Outra cena que mostra o cuidado e o rigor de Alfred Hitchcock na condução da sensação do espectador é quando Kinova e James Stewart estão passeando, ela sai caminhando e corre em direção ao mar, como se fosse se jogar. James Stewart a abraça, eles têm um diálogo e finalmente eles se beijam. No momento em que eles se beijam, atrás tem o mar e tem uns rochedos. Nesse momento, a água bate nos rochedos e espirra. Eles param de se beijar, conversam mais um pouco e beijam-se novamente. Novamente a água bate no rochedo e espirra. Claro que a gente não está olhando para o rochedo nem para a água, mas o nosso inconsciente está vendo aquela explosão de água no momento em que finalmente eles se beijam. Chegamos a 1960, quando Hitchcock decide fazer um filme que seja um grande sucesso e escolhe Psicose, baseado num livro de mesmo nome que tinha saído há pouco tempo. Para o lançamento do filme, Hitchcock escreveu uma carta pedindo que os críticos não revelassem o segredo da história e fez um trailer absolutamente original. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. Como eu falei no começo, é a história dessa mulher que rouba um dinheiro de sua empresa, viaja pela noite, está cansada, vem a um motel, entra, o recepcionista é um rapaz muito estranho, mas ela acha que está tudo bem, vai para o seu quarto, tira a roupa para tomar um banho e relaxar. Aqui vem a genialidade. Janet Leigh era uma atriz extremamente popular nessa época. Ela era a personagem principal do filme. Afinal de contas, desde o início do filme nós estamos seguindo ela. Horas, ela tirou a roupa para tomar um banho, a plateia relaxa junto com ela. Tá tranquila? Ela entra no banho, fecha a cortina, liga a água. E de repente a gente vê uma sombra de uma mulher com uma faca e Janet Leigh é morta, como eu disse, numa das cenas mais famosas de todos os tempos. Foi um choque para as plateias, porque ele subvertia completamente as regras. A única atriz famosa do filme era Janet Leigh. Ele tinha feito a plateia relaxar e aí faz uma cena com aquela violência, inclusive, com faca, com morte. Essa cena dura apenas 45 segundos e demorou uma semana para ser filmada. Ela foi desenhada, inclusive, por Saul Bass, que era um grande desenhista de aberturas de filmes. Outra coisa importante, Hitchcock, como eu acabei de dizer, já tinha feito filmes coloridos, em Technicolor,
como Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, por que fez Psicose em preto e branco? É claro que um filme preto e branco teria menos chance de fazer sucesso do que um filme colorido em 1960. Porque a cena da banheira, que ele considerava a mais importante do filme, porque óbvio sabia o filme que estava fazendo, tinha muito sangue. E o sangue é muito vermelho. E ele não queria que o sangue assustasse mais as pessoas do que a tensão que ele criava naquele momento. Então, para que essa cena tivesse a tensão que ele queria, que não fosse uma tensão do sangue espirrando, e sim a tensão do susto que a plateia levava, ele fez o filme inteiro em preto e branco. A distribuidora, na época, brigou com ele, vários dos associados brigaram, mas ele insistiu. O filme acabou tendo menos dinheiro do que ele esperava, custou apenas $800 mil e rendeu, somente no primeiro ano, 9 milhões e fez de Hitchcock um homem rico com razoável dinheiro para viver o resto de sua vida. A outra curiosidade é que o filme foi massacrado pela crítica. A revista Sight and Sound, que é a mais importante da Inglaterra, se recusou até a fazer uma crítica, disse que era um filme menor. E assim foi. Com o tempo se tornou um clássico do cinema e todos reconhecem o talento brilhante de Hitchcock presente nesse filme. O sucesso de Psicose, acho, fez com que Hitchcock tivesse que buscar algo que fosse tão impactante ou impactante o suficiente. Ele ficou 2 anos sem filmar e aí decidiu fazer Os Pássaros, que era baseado numa obra de Adolphe du Maurier. Ele, claro, tinha perdido Grace Kelly, precisava de uma nova loira e acabou convidando Tippi Hedren, que era uma modelo, nunca tinha trabalhado no cinema e que ele literalmente apavorou durante as filmagens. Por exemplo, eles precisavam de cenas de pássaros atacando Tippi Hedren. Então, ele a trancou num quarto durante 5 dias e pássaros reais, treinados, atacavam Tippi Hedren. Ela precisou de alguns dias de descanso depois dessa sequência. O filme fez bastante sucesso e um jornalista perguntou para Hitchcock como vocês conseguiram fazer que os pássaros atuassem tão bem? E Hitchcock respondeu, nós pagamos um ótimo salário para eles. Hitchcock não desistia do sonho de filmar com Grace Kelly e tinha conseguido que ela aceitasse fazer o papel principal em Marnie, Confissões de uma Ladra. Inclusive, a chancelaria de Mônaco anunciou que a princesa real iria participar de um filme com o Sr. Alfred Hitchcock. Bom, a população de Mônaco entrou em polvorosa, achando inaceitável que sua rainha fosse trabalhar num filme que para eles era uma profissão menor e ela acabou tendo que declinar e nunca mais fez nenhum filme. Ele então teve que pedir para Tippi Hedren continuar e fez esse filme que tem Sean Connery, que era já nessa época muito famoso como 007 e queria muito fazer um filme onde ele pudesse mostrar seu talento de ator. Durante boa parte da sua carreira, Hitchcock sabia o valor que um astro no seu filme daria para o potencial de bilheteria. E sempre tentou ter grandes atores, James Stewart, Cary Grant, Grace Kelly, Joan Fontaine, enfim, vários atores conhecidos. Mas na parte final de sua carreira, ele começa a trabalhar com atores menos conhecidos e que, inclusive, a partir desses filmes, ganham reputação e fama. Seu último filme foi Family Plot, de 1975. Ele já tinha 76 anos quando dirigiu esse longa-metragem. Eu adoro esse filme, é um filme menos conhecido da obra dele, vale a pena você procurar, porque são risadas garantidas. É um filme de suspense, é um filme que tem mortes, mas com um humor brilhante de Hitchcock. É uma das joias da filmografia dele. Além de ter sido o mestre do suspense e seu estilo ter sido inspirador para muitos cineastas, ele também criou uma outra marca muito especial, os cameos, ou seja, as pequenas aparições que ele fazia nos seus filmes. Nos primeiros filmes ingleses, essas aparições aconteciam por necessidades econômicas. Às vezes faltava dinheiro para pagar um ator e ele ia lá e fazia o motorista do táxi ou alguma coisa assim. Mas aos poucos, aquela coisa que ele gostava de criar situações fez com que ele sempre aparecesse de alguma maneira nos seus filmes. É uma diversão procurar Hitchcock nos seus próprios filmes. Isso também se tornou marca de cineastas depois. Dos filmes, claro, a melhor coisa é ver os próprios filmes do Hitchcock. Eu recomendo muito A Dama Oculta, Janela Indiscreta, Suspeita e Family Plot. Se você já conhece esses, qualquer filme vale a pena, mas esses com certeza são do coração. No à la carte você encontra curtas-metragens de Hitchcock, que ele fez durante a guerra. São filmes que falam da Segunda Guerra Mundial e que você pode assistir lá no à la carte. São curtas-metragens, como diz o nome, curtos, mas uma curiosidade, são raríssimos que você tem a chance de ver ele
tratando de um assunto que na época, claro, até hoje importante, mas na época ainda mais. Recomendo também Brian De Palma, que é o cineasta talvez que melhor usou a influência recebida de Hitchcock e colocou um pouco da sua marca. Vestida para Matar e Dublê de Corpo são filmes de Hitchcock que foram feitos por Brian De Palma. Um filme que também está no à la carte, que merece destaque, é Charada, que todo mundo considera o melhor filme de Hitchcock que não foi dirigido por ele. Destaco também um livro de entrevistas que Truffaut fez com Hitchcock. Que aqui é uma informação importante. Embora ele fosse muito bem sucedido comercialmente, seus filmes tivessem boa bilheteria, ele era considerado um cineasta de segunda classe. Ele fazia filmes de mistério, filmes policiais. Foi Truffaut que começou a escrever sobre Hitchcock na Cahiers du Cinéma, que chamou a atenção então dos críticos para esse cineasta. E ele conseguiu marcar essa entrevista com Hitchcock. Truffaut não falava uma palavra de inglês, Hitchcock não falava uma palavra de francês, e uma crítica que era amiga de Hitchcock e Truffaut, fazia a tradução. I am interested in the audience. Obviously, they're going to sit there and say, show me. I know what's coming next. I have to say, do you? Esse livro foi publicado no Brasil, recentemente teve uma nova edição. Se você gosta de cinema, se você gosta de Hitchcock ou de Truffaut, mas mesmo que não seja fã, é um dos melhores livros sobre cinema de todos os tempos. E não só sobre cinema, enquadramento, mas sobre o mundo do cinema. Ele viria a falecer no início de 1980, tranquilamente na sua cama, tendo realizado uma carreira absolutamente formidável, ficado famoso e deixado para muito atrás aquele menininho gordinho que ele foi na infância. Alfred Hitchcock, com certeza, é um dos grandes cineastas de todos os tempos.